Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha aqui pela Rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, da Arquidiocese de Belém. Acolho todos vocês para juntos conhecermos mais uma história vocacional aqui no seu programa Vida Consagrada. Recebemos com muita alegria todos vocês que nos acompanham aqui de Belém, da região metropolitana. Também você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Uma grande alegria, uma grande satisfação ter você conosco aqui na nossa TV Nazaré. Hoje, no nosso programa Vida Consagrada, nós recebemos um diácono transitório, que faz parte da comunidade Sementes do Verbo. Ele tem 30 anos de idade e é natural aqui de Belém do Pará. Nós recebemos com muita alegria o diácono João Batista. Diácono João Batista, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada. A gente recebe o senhor com muita alegria, com muito carinho. Certamente, o pessoal de casa também, muita gente já lhe conhece e vai gostar de conhecer um pouquinho melhor a sua história vocacional a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Alberto. Grande alegria de verdade poder estar aqui, né, com vocês e partilhar um pouco, né, da minha história vocacional, partilhar um pouco do caminho que Deus tem feito comigo ao longo desses últimos anos, né? E a grande alegria de poder responder ao chamado de Deus, né? Esse caminho de vida consagrada. E hoje também nessa vocação, né? Nessa etapa do ministério diaconal, mas também em direção aí para o sacerdócio. Muito feliz de estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco da minha vida. Exatamente. Por isso que a gente diz, né, que é diácono transitório, né? Só durante um período que antecede ali a ordenação presbiteral, né, que vai acontecer no final deste ano de 2024, né, no mês de dezembro, né? Então, dezembro de 2024, a sua ordenação presbiteral. Mas a gente vai chegar lá para falar um pouquinho melhor sobre isso daí. Mas, bom, diácono João Batista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente no começo desse nosso programa sobre as suas origens. Quem é o diácono João Batista, de onde é que ele vem, a família? Conta para a gente. Pronto. Então, eu tenho 30 anos, né, como você falou no início do programa, e sou natural aqui de Belém do Pará mesmo, né? Sou consagrado da comunidade Sementes do Verbo e estou hoje em missão na minha terra natal, né? Na nossa comunidade isso não é tão comum, mas hoje eu vivo também esse tempo, né, da minha formação e da vida missionária também na comunidade Sementes do Verbo, estando aqui em Belém, também por conta dos nossos estudos, né? Hoje o seminário da comunidade Sementes do Verbo, nosso seminário Dom Vicente Zico, fica aqui em Belém. Então, depois de ingressar na comunidade, passar um tempo fora, retorno a Belém. Mas vou voltar um pouquinho atrás na história, né? Como você tinha mencionado, né? Então, eu vim de uma família católica, tanto do lado de meu pai quanto do lado de minha mãe. Os dois lados, as duas famílias, né, são católicas. Alguns mais, outros menos presentes mesmo na dinâmica, na vida da igreja, mas eu já cresci dentro desse contexto, dentro desse ambiente de fé, né? E desde muito cedo acho que eu fui entendendo a casa de Deus como minha casa também, né? Então, a realidade da participação na Eucaristia dominical, depois a aproximação, né, quando chega o tempo da catequese, ainda tinha 9 anos de idade quando recebi a primeira comunhão aqui em Belém. Então, desde muito cedo eu tive de verdade a igreja como minha casa, né? A casa de Deus como minha casa. Fui caminhando, aos 9 anos então eu recebi no ano de 2003 a Eucaristia, né, pela primeira vez. Continuei também esse percurso, né, de amizade com Deus e muito cedo eu fiz uma experiência em 2016, eu tinha 11 para 12 anos de idade. Eu comecei um pouco depois da catequese, portanto, né? Num período um pouco difícil, um pouco turbulento na minha família, foi um período também, ocasião de me aproximar ainda mais de Deus. E eu comecei a frequentar, né, uma comunidade, um movimento, na verdade, que é a Casa da Juventude, comunidade católica, né, a Caju, que tem aqui em Belém já há muito tempo, né, mais de 60 anos de fundação. Desculpa interromper, essa foi a sua primeira experiência de igreja, assim, né? Ou você já tinha alguma paróquia que o senhor frequentava, assim? Antes disso, era a realidade mesmo das missas dominicais, né? E a catequese, mas eu recebi a primeira comunhão, ia completar os 10 anos, já tinha 9, mas ia completar os 10, e já poucos meses depois foi quando eu comecei, digamos assim, a caminhar com as minhas próprias pernas dentro da igreja, né? Encorajado pelos meus pais, levado por eles, mas foi quando eu comecei a me envolver em algo mais, né? Então foi na comunidade, né? Lá nessa primeira experiência de vida comunitária que eu fiz de verdade o meu primeiro encontro pessoal com Jesus, a experiência com o amor de Deus. Depois também
fazendo ali outros bons amigos que tinham também bons propósitos de uma vida com Deus, né? Como eu estava começando a cultivar também. Ali que eu comecei também a servir, a minha primeira experiência de serviço na igreja foi ali, a alegria de servir a Deus. Então, esse período foi muito, muito importante. E mesmo se eu ainda não pensava, né, em um discernimento vocacional, em um chamado específico da parte de Deus, mas hoje eu tenho plena consciência de que foi nesse período, a partir daí bem cedo, que Deus foi semeando, né, as primícias da minha vocação, que as primeiras sementes foram lançadas. Então, foi já a partir daí, entre os meus 11, 12, 13 anos de idade, quando aos 13 eu fiz o primeiro retiro, né? Acho que pra gente é sempre muito marcado a experiência dos retiros, né? Então, no primeiro retiro, com 13 anos de idade, eu vivi essa graça, né? E continuei caminhando, então, essa passagem da infância para a adolescência, continuei caminhando durante toda a minha adolescência até o início da juventude, ainda na Casa da Juventude, né? Comunidade Católica. Entendi. Nessa época, o senhor já tinha, assim, algum sonho pessoal, assim, de, mesmo que profissional, assim, quero crescer, você, sei lá, médico, uma coisa assim do tipo? Eu sou um pouco como Santa Teresinha do Menino Jesus, que queria tudo, assim. Para mim, eu acho que era mais fácil falar daquilo que eu não queria fazer, mas eu gostava de muitas coisas, né? Mas já no final da adolescência para o início da juventude, assim, terminando, né, os estudos, passando já o ensino médio na escola, eu pensei, né, em fazer curso de Direito, pensei em fazer Administração, acabei indo para Engenharia. Inclusive, não sei se comentei contigo, né, mas eu fiz também um curso de Engenharia, sou formado em Engenharia de Produção. Olha só. Então, antes mesmo de avançar para esse discernimento vocacional, né, específico, eu cheguei a fazer o curso de Engenharia, né, me formei, e logo depois veio o chamado da parte de Deus. Olha só. Mas assim, eu fico curioso. Eu quando, assim, antes de entrar no seminário e tudo mais, essas coisas e tal, eu sempre quis estudar ou jornalismo ou química, né? E aí a minha vida já estava me orientando assim para esse rumo. Já até feito vestibular, cursinho de vestibular, essas coisas todas e tal, né? Mas assim, nem cheguei a entrar na faculdade, nem cursar nenhuma dessas realidades. O senhor ainda chegou a entrar e cursar. Como é que ficava ali o coração, né, sabendo de que talvez tinha uma outra realidade que lhe inquietava? Como é que foi isso daí? Pois foi justamente da metade para o final do curso, acho que era ali 2014, 15, 16, quando eu já estava na metade para o final do meu curso, que eu comecei a ter, digamos assim, uma certa inquietação vocacional, né? Eu costumo dizer que uma vocação, né, é um encontro de duas sedes, a sede do coração de Deus e a sede do coração do homem. E nesse período, da metade para o final da minha formação, eu comecei a ver crescer no meu coração uma sede diferente. Era interessante porque, pronto, eu tinha a minha vida, a questão dos estudos, né, tinha a minha realidade familiar, tinha a minha vida comunitária, a minha experiência de vida comunitária ali, né, na Casa da Juventude, a missão, já a responsabilidade que eu carregava. Mas eu via crescer dentro de mim esse desejo de dar mais a Deus, de me dar mais a Deus, né? Era interessante, porque muitas vezes eu lembro que quando nós íamos em alguma missão, ou ia ter um retiro de final de semana, quando aquilo acabava, né, e todo mundo voltava para casa, inclusive eu me sentia um pouco dividido no coração. Eu estava muito feliz por aquilo que Deus tinha feito, mas eu sentia que o meu lugar era ali no sentido de estar na presença de Deus, de estar servindo a Deus. E eu comecei a experimentar, vou usar essa expressão, né, uma certa divisão no coração, um sentimento de estar dividido e de querer dar mais a Deus, né? E isso começou muito discreto, foi crescendo com o passar do tempo. Até mais à frente eu poder de verdade pensar que talvez Deus me chamasse para uma outra realidade, para um outro modo de vida. Mas foi nessa fase, né, do final, 2014, 15 até 16, quando começou essa inquietação vocacional. Entendi. E a sua família foi acompanhando essa inquietação também? O senhor chegou a partilhar com eles alguma coisa assim do tipo? Ou eles já estavam assim, não, esse menino vai aqui estudar, vai trabalhar, vai seguir esse rumo mesmo? Olha, eu acho que no fundo eles percebiam, mas nunca tentaram, assim, me induzir a nada, ou nunca tentaram influenciar, eu acho, nesse processo. Sim. Tanto que a gente foi começar a falar de verdade, assim, de forma mais aberta sobre isso, quando eu recebi da parte de Deus esse chamado, né? E já com algo mais claro, um pouco mais claro, direcionado para o sacerdócio. A gente vai falar, né, mais à frente sobre isso. Mas eles
meus pais sempre me encorajaram muito e eram muito felizes com a minha, sempre foram e são hoje muito felizes também com essa minha caminhada de igreja. Então sempre me incentivaram, né? Claro que ali no período da adolescência, sobretudo, era bem desafiador conciliar tudo, né? Assim, para mim como adolescente, depois como jovem, conciliar a vida e a missão na igreja, que foi tomando um espaço, uma proporção maior, com as minhas responsabilidades. Então eles se preocupavam com as notas na escola, que não podiam cair, se preocupavam com os meus outros compromissos também que eu não podia deixar. Mas sempre foram grandes encorajadores, assim. Que bom, que bom. Isso é importante, né? Porque, querendo ou não, a família, no processo vocacional, ela tem um local muito importante, né? A família, né? De incentivar, de rezar, de acompanhar, de fato, ali a vocação que está nascendo, né? Exatamente. E aí eu queria perguntar para o senhor como foi, então, o momento chave, assim, posso dizer assim, que o senhor decidiu, não, Nosso Senhor me chama para esta consagração e eu vou seguir esse rumo. Pronto, eu vou dar um salto então no tempo, né? Eu falava sobre essa sede, né, que foi crescendo no meu coração, esse desejo diferente, que eu não sabia nomear ainda, não tinha um discernimento claro o que era. Mas em 2013, houve um marco, né, na nossa igreja aqui do Brasil, e eu acho que foi um marco na história vocacional de muitas pessoas, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Na altura, eu fui participar da jornada no Rio, esse momento, né, com o Papa Francisco, e fui com os irmãos também, os amigos da Casa da Juventude, né? Fui para servir, fui voluntário, então fiquei 30 dias no Rio de Janeiro. E na noite da adoração, na vigília de adoração com o Santo Padre, na praia, ali tinham quase 3 milhões de pessoas, acredito, mais ou menos isso. E houve um momento que muitas pessoas lembram que aconteceu um grande silêncio na praia, onde estava Jesus Eucarístico exposto e a gente só escutava o barulho das ondas. E ali, de verdade, eu vivi uma experiência, Alberto, muito forte com o amor de Deus. E eu costumo dizer que eu recebi 3 graças nesse dia. Depois já, né, fazendo a leitura e rezando com isso, eu recebi 3 graças importantes. A primeira foi de desejar, de verdade, viver uma vida de santidade. Eu me senti ali chamado, vocacionado por Deus para ser santo. Foi ali que eu entendi que Deus me chamava a uma vida de santidade e que eu decidi por isso. A segunda graça foi um amor muito profundo pela igreja. Eu sinto que Nosso Senhor alargou o meu coração para bem mais além do que aquela experiência de vida comunitária que eu já tinha, do que aquela realidade, né, na Casa da Juventude, e me fez ver outros carismas naqueles dias de jornada, me fez ver congregações religiosas, me fez ver padres seminaristas, me fez ver outras comunidades novas, movimentos, e um amor muito profundo pela igreja. E a terceira graça, né, foi justamente um chamado de vida missionária. Eu sentia, é como se ali eu entendi que a minha vida não me pertencia, mas que eu queria dar, aí sim, toda a minha vida para a evangelização, toda a minha vida para Deus, né? Então, esse foi um divisor de águas. Quando eu retornei do Rio de Janeiro, em 2013, começou então eu costumo dizer que foi uma segunda conversão, uma segunda experiência uma segunda etapa na minha experiência de Deus. E ali comecei de verdade uma busca de missa todos os dias, de me confessar não só com mais frequência, mas com mais profundidade, com mais abertura de coração. Enfim, junto com meu irmão também, que me acompanhou um pouco nesse processo. Então, foi um novo, assim, no meu caminho de união com Deus, né? Até chegar em 2016. E aí, em 2016, eu participei no dia 24 de junho, no dia da Natividade de São João Batista, de uma feira vocacional, não lembro se era uma feira, um festival vocacional, lá na Faculdade Católica, onde hoje eu estudo, né? Estou completando os meus estudos. E fui a serviço pelo Ministério de Comunicação, que também era dessa área da comunicação como você. Sim. E estava lá tirando foto, registrando o evento. E nesse encontro eu conheci um grupo de seminaristas da Arquidiocese, alguns dos quais hoje já são padres também aqui na nossa Arquidiocese. E me fizeram aquela perguntinha, né? Se eu nunca tinha pensado em ser padre. E de verdade, Alberto, eu nunca tinha pensado em ser padre. Até depois, né, conversando com os meus familiares, algumas pessoas próximas, né? Hoje, quando eu digo isso, alguns comentam, né, mas era tão claro que você tinha um chamado diferente, todo mundo percebia. Bom, todo mundo percebia, mas eu não percebia. Eu não tinha nunca pensado nisso. Mas, de verdade, eu sinto hoje que eu estava a minha vida inteira esperando por essa pergunta. E desde o dia 24 de junho de 2016 não teve um dia que eu não pensei em ser padre. Nossa. Então foi uma virada.
né? E depois eu comecei a rezar sobre isso, na Eucaristia, com a palavra de Deus. Nessa altura já estava com a prática de rezar todos os dias com as leituras, né, bíblicas, mesmo quando eu não conseguia ir à missa, mas em casa, a Lexio Divina. Então foi esse dia 24 de junho de 2016, depois da jornada, foi esse dia que de verdade Nosso Senhor começou a me inquietar com esse chamado específico do sacerdócio. E um desses seminaristas, né, também me falou sobre o acompanhamento espiritual, sobre a direção espiritual. E logo depois eu comecei a ser acompanhado de mais perto, inclusive por Dom Alberto, nosso arcebispo. Então, a partir daí, foi tudo muito rápido. Eu tinha 22 anos nessa altura, né? Mas a partir daí tudo foi muito rápido, porque foi muito claro. As pessoas me perguntam, né, se foi difícil dar esse passo, se foi difícil deixar o que eu tive que deixar. Eu costumo dizer, não foi fácil, mas foi simples. Não foi complicado para mim, porque Deus foi muito claro. Então eu sinto de verdade que fui preparado para esse chamado, né? Então foi isso. A partir do dia 24 de junho comecei a fazer esse percurso, comecei a ser acompanhado poucas semanas depois por Dom Alberto. Nessa altura nem conhecia a comunidade de Sementes do Verbo. Fui conhecer a comunidade de Sementes do Verbo no mês de agosto. Outro grande acontecimento, 2016 foi o Congresso Eucarístico Nacional, aqui em Belém. Sim. E eu estive participando do congresso também pela comunicação, a equipe do congresso. E na feira vocacional, que aconteceu no Centro de Convenções aqui em Belém, me levaram uma irmã que hoje inclusive pertence, uma amiga minha que hoje inclusive é religiosa também no Instituto do Verbo Encarnado. Ela me levou para conhecer o estande das Sementes do Verbo. E ali conheci os irmãos, conheci as irmãs e me chamaram para fazer o meu primeiro retiro na comunidade. E ali Nosso Senhor foi me mostrando, né? Eu que já tinha no coração esse desejo então do sacerdócio, Deus também foi me mostrando que Ele estava preparando uma terra, um lugar para onde eu poderia viver também a minha vocação específica que Deus chamava. Que coisa profunda, irmão. Olha só, com muita coisa boa que Deus vai orientando. A gente vê, né, que uma vocação que nasceu também da Eucaristia, né? Desde da realidade da Jornada Mundial da Juventude, a adoração e também o Congresso Eucarístico aqui em Belém, né? Que bom, que coisa boa, né? Então, bom, nós estamos aqui com o diácono João Batista, que está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, testemunho de vida. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Fique com a gente, que a gente volta já já. Sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de Televisão, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e também trazendo a presença do diácono João Batista, que faz parte da comunidade Semente do Verbo, que está contando um pouquinho da sua história vocacional. Né, diácono? A gente falou no bloco anterior sobre essa experiência bonita do chamado que o senhor sentiu, né, para esta consagração definitiva a Nosso Senhor, que foi desafiadora, mas simples, né, muito claro, né, para a sua realidade mesma de decidir-se pela vocação à vida consagrada. E aí eu pergunto para o senhor, depois dessa experiência de conhecer então a Semente do Verbo, né, na ocasião do Congresso Eucarístico, teve então o primeiro retiro que o senhor participou, não é isso? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Exatamente, eu conheci, né, então, a comunidade no mês de agosto, durante o Congresso Eucarístico Nacional aqui em Belém, e no mês seguinte haveria um retiro, Recria-me, que é um dos encontros que a comunidade faz, direcionado também para essa dimensão da identidade, da afetividade, da sexualidade. E eu fui viver essa experiência na Casa Monte Tabor, onde eu moro hoje, né, em Coraci. E estando lá, mais uma vez, diante do Santíssimo Sacramento, numa noite de adoração, em setembro, dia 24 de setembro. Algumas datas ficam marcadas para nós, né? E numa noite de adoração, eu fui visitado por Deus, né? Também com a palavra, um trecho do Evangelho. E ali, Nosso Senhor vinha confirmar aquela inquietação, aquele chamado que eu já vinha cultivando no meu coração, né? Então foi uma confirmação do chamado para o sacerdócio. O que eu falei também, né? Aquela sensação não, aquela certeza de estar sendo conduzido por Deus, pela providência de Deus, e de que Ele preparava também um lugar, preparava uma terra, né? E ali também foi quando o Nosso Senhor me falou claramente sobre a necessidade do despojamento, a experiência do despojamento, né? Do deixar para depois receber aquilo que Ele queria me dar, né? Como chamado, como vida, né? Como vocação. Então, ali eu recebi com muita clareza também esse chamado a deixar tudo para seguir Nosso Senhor, né? Então eu já estava no último período, né, da faculdade,
curso de engenharia que eu estava fazendo, estava me preparando já para o trabalho de conclusão de curso. Eu terminei ainda essa etapa, né? Mas veio também a certeza de que seria necessário deixar a casa dos meus pais e também o vínculo também com a comunidade, né, na qual eu pertencia, e era muito feliz, amava muito, mas sentia que Deus me chamava para águas mais profundas. Então, nessa noite de adoração, Jesus me falava sobre esse deixar tudo, né? Então foi essa experiência que eu vivi. No dia seguinte, que era o último dia do retiro, eu escutei falar sobre a escola do ano sabático, que é o principal apostolado que nós temos na nossa comunidade, né? Então, estava sendo apresentado sobre uma proposta, né, de um caminho de formação bíblica, um caminho também de experiência, uma experiência missionária, um período de discernimento vocacional, a própria dimensão também de ser uma escola de vida de oração, né, com a Eucaristia todos os dias, com confissão frequente, com a liturgia das horas. Então, de certa forma, a proposta do ano sabático, que eu escutei ali mesmo que por alto no primeiro momento, ela correspondia também àquela sede que Deus tinha plantado no meu coração. E antes mesmo que alguém viesse falar diretamente, pessoalmente comigo, né, sobre essa possibilidade, eu procurei e disse, eu quero viver essa experiência. Então saí já desse retiro determinado a viver esse processo, né? Continuei o caminho do acompanhamento também, né, com a proximidade também de Dom Alberto, e no tempo oportuno, né, fui me preparando para esses despojamentos, né? Inclusive o da experiência da vida comunitária, onde eu estava inserido, né? Que foi o mais difícil, na verdade, para mim. E aí no final desse ano, a próxima turma do ano sabático, que eu iria ingressar, que eu decidi ingressar, ela começaria só em março do ano de 2017. Então tinha aí uns 6 meses de preparação, que para mim também foi muito importante, tanto para cultivar também essa vida de oração e de intimidade com Deus, mas também para conhecer um pouco mais da vida da igreja, assim. Então foi um tempo onde eu fui visitar também outras comunidades religiosas, outros movimentos, novas comunidades também, onde eu pude conhecer um pouco mais da realidade da igreja, especialmente aqui na nossa arquidiocese, né? Então me preparei para viver a escola do ano sabático no ano seguinte, né, em 2017. E bom, foi de verdade tudo aquilo que eu esperava e muito mais. Assim, então foi um tempo de ser formado, de ser modelado por Deus, de viver essa intimidade que eu estava buscando, né? E de perceber que, para além daquele chamado específico do sacerdócio, que eu já tinha no coração, Deus também queria me convidar a viver uma consagração de vida que passava também, né, pelos votos de pobreza, de castidade, de obediência. Então foi essa descoberta. E também, para mim, o que foi uma confirmação também do meu chamado de viver em comunidade, né? Porque mesmo se o primeiro anúncio, né, foi feito por seminaristas da arquidiocese, e eu tive nesse tempo muita proximidade com algumas pessoas também, com alguns seminaristas e padres diocesanos, mas para mim era muito claro também que Deus me chamava a viver em comunidade, né? Numa experiência de vida comunitária mais intensa. Sim. Então, durante o ano sabático foi essa confirmação. E de que não somente, eu fui entendendo que na comunidade Semente do Verbo, eu encontrava aqueles elementos, aqueles pilares vocacionais que eu desejava viver, mas mais do que eu desejava, que eu precisava viver. Então, de verdade, eu vejo, né, esse chamado também que foi surgindo para a vida na comunidade, é como um casamento entre nós e o carisma, entre nós, entre a pessoa e a comunidade. Então eu fui percebendo que aqueles pilares que a comunidade carregava, o pilar da formação com a palavra de Deus, o pilar da vida missionária, o pilar da espiritualidade, da devoção mariana, então tudo aquilo que são os pilares da nossa comunidade, o amor à palavra de Deus, sobretudo, isso tudo foi vindo ao encontro também do desejo que eu tinha no coração. A ponto de que quando eu terminei a experiência do ano sabático, já no início do ano de 2018, para mim era claro assim, que eu deveria dar esse passo, né, de pedir também o ingresso na comunidade. Então foi a confirmação daquilo que eu já carregava e foi também um novo que Deus me apresentou através da comunidade Semente do Verbo, né, que de verdade me acolheu como família, né, e eu me senti e me sinto, né, como parte, como filho também dessa família espiritual na igreja. E pronto, desde o início da vida comunitária já carregava no coração o desejo do sacerdócio e da vida consagrada e foi dando então os primeiros passos, né, sendo conduzido também pelos meus responsáveis. Entendi, olha só, que bacana. E interessante, né, o senhor falava dessa dimensão, o senhor já experimentou a
um pouco dessa espiritualidade da Casa da Juventude, né, o contato com a vida diocesana e as sementes do Verbo, né? E aqui acho que é oportuno também perguntar para o senhor, para partilhar um pouquinho também, o pessoal de casa que certamente muita gente já conhece, né? Mas também ouvir do senhor um pouquinho sobre o carisma da comunidade Sementes do Verbo e o que mais lhe encantou, né, desse carisma, né, que mais lhe atraiu o coração. Pronto. O carisma da comunidade Sementes do Verbo é tornar a palavra de Deus acessível a todas as pessoas. Então, por isso é um carisma profundamente bíblico e formativo, né? Então, como eu já mencionei, nós temos esse principal apostolado, que é a Escola do Ano Sabático, mas nós temos também outros meios, né, de realizar essa evangelização com a palavra de Deus, né? Então, os retiros, os festivais de evangelização, a própria dinâmica do acompanhamento espiritual que nós vivemos, né? Muitas vezes também a experiência das semanas missionárias, de ir ao encontro, de visitar as casas, as famílias, né? De evangelizar e de dar a palavra que nós recebemos, né? Como diz São Paulo, né? De dar de graça aquilo que de graça recebemos, mas a todas as pessoas, aos jovens, aos casais, aos adultos, aos idosos, aos ricos, aos pobres. Então nós entendemos que esse tesouro precioso da palavra de Deus precisa alcançar todos os corações. E isso me cativou desde o início. E também uma dupla dimensão que o nosso carisma tem, que é de ser um carisma contemplativo e missionário. Então, a vida contemplativa, né, tanto que a palavra de fundação e a palavra que nos acompanha é da primeira carta de São João, né? O que nós vimos, ouvimos, o que tocamos do verbo da vida, isso vos anunciamos. Então, se nós não primeiro fizermos essa experiência de ver, de ouvir, de tocar a palavra de Deus, nós não teremos o que anunciar. Então, para mim, isso de verdade foi muito importante no início e é um pilar da minha vocação também. Esse complemento entre a vida contemplativa, a vida de oração, mas também a vida missionária. Aquilo que nós recebemos de Deus não é para nós somente, mas depois precisa ser comunicado, precisa ser dado. E é interessante porque nos primeiros anos da minha caminhada, mesmo na Casa da Juventude, eu sempre tive muito esse ardor da vida apostólica, esse ardor da vida missionária, da evangelização, da saída, da missão. Mas foi também na comunidade Semente do Verbo que eu fui aprofundando o que é viver uma vida contemplativa e uma vida de oração, sobretudo a partir da experiência com a Eucaristia, né, e com a Palavra de Deus. Então, essas duas coisas, né? Primeiro, se tornar a Palavra de Deus acessível a todos, dar a vida por isso, mas também a dimensão da vida contemplativa e da vida missionária. Entendi. E à medida que o senhor foi, então, depois, né, já do ano sabático, então foi então o seu processo de ingresso no seminário da Comunidade Semente do Verbo e aí as etapas de formação, não é isso? Isso. Quando a gente conclui o ano sabático, né, e pede seu ingresso, né, na vida da comunidade, aqueles que se sentem chamados ao carisma da Comunidade Semente do Verbo, então nós temos uma primeira etapa formativa, os 2 primeiros anos, digamos assim, da nossa vida em comunidade, que nós costumamos dizer é o tempo do estágio, depois do discipulado na comunidade, é um período de formação, sobretudo para a vida cristã, a partir da nossa humanidade mesmo, trabalhar, e depois a vida comunitária, o pilar do carisma da comunidade Sementes do Verbo, para todos, independente da vocação específica do estado de vida que cada um vai abraçar. E depois, a partir do 3º ano, mais ou menos, de vida comunitária, é que nós aprofundamos esse chamado específico. No meu caso, a vida consagrada e o sacerdócio. Então, eu vim ingressar no seminário, propriamente dito, da Comunidade Semente do Verbo, já no ano de 2020. Então, fiz o meu ano sabático na nossa casa-mãe, em Palmas, Tocantins. Depois, fiquei 2 anos lá, fui para o Rio de Janeiro e depois retornei em Belém, no ano de 2020, para ingressar no seminário. Né? Então, aí que eu retomei mesmo comecei, né, os estudos de filosofia e de teologia e até chegar nessa etapa, né, onde me aproximo hoje. Nesse período também, né, uma marca do carisma da Comunidade Semente do Verbo, né, nós guardamos isso, essa dimensão, né, na profissão dos primeiros votos, né, onde nós recebemos o hábito religioso, onde nós recebemos um nome novo, e foi aí que eu me tornei irmão João Batista, né, para depois, hoje diácono João Batista, né, mas foi também nesse processo, né. É um processo também bonito, né, de receber de Deus o nosso mistério, a nossa missão também, né, que está representada também pelo nome, né. Então, meus primeiros votos na vida consagrada na comunidade foi em 2021, no dia 3 de dezembro, né, São Francisco Xavier. E aí, depois,
avancei, né, para os votos temporários e já esse ano de 2024 fiz meus votos perpétuos um pouco antes da ordenação diaconal. Entendi. E no seu coração, foi, à medida de que foi avançando essas etapas, né, foi confirmando ali a predileção de Deus, o chamado de Deus, primeiro para o sacerdócio e depois também para a comunidade Sementes do Verbo? Como é que foi as experiências que Deus foi lhe proporcionando, né, durante esse seu período de formação? Sim. Como eu havia dito, né, existia aquilo que eu já trazia há mais tempo no coração, né, a dimensão do sacerdócio sobretudo, mas Nosso Senhor foi me fazendo entender o quanto essa vocação específica ela precisava de ser sustentada, ela precisava de ser guardada, de ser protegida pela vocação comunitária, pelo carisma da comunidade Semente do Verbo, né? E fui também descobrindo essa grande aventura, essa grande alegria que é viver em comunidade, né? Que tem as suas penas, que tem as suas cruzes, mas que de verdade hoje eu tenho plena convicção disso. Eu nasci para viver em comunidade, como eu tenho plena convicção de que eu nasci para ser missionário, né? E sou muito feliz estando na missão, em todo tipo de missão que nos aparece, né? Depois, com o tempo também, a própria comunidade vai nos confirmando, vai nos encorajando, e cada um vai descobrindo, dentro do grande carisma da comunidade Semente do Verbo, né, que está inserido na grande realidade da igreja, mas cada um vai encontrando também, depois de encontrar o seu lugar na igreja, né, a comunidade Semente do Verbo, cada um vai encontrando também o seu lugar na comunidade, entendendo, né, que alguns vão ter aptidão mais para um tipo de experiência missionária, outros para outra, e a comunidade também vai nos dando responsabilidade, né? E uma coisa também que sempre me acompanhou nesse percurso vocacional foi, assim como, se eu posso falar, né, de um serviço mais específico, de uma missão que Deus me confiou nesse tempo, foi o apostolado com jovens, que era uma coisa também que já me acompanhava desde a Casa da Juventude. Uhum. Então lá também eu já tinha essa experiência de formar, de acompanhar os jovens, e dentro da comunidade Semente do Verbo isso também, mais uma vez Nosso Senhor também me direcionou para isso, né? Então hoje, né, dentro da comunidade, né, para além de outras responsabilidades menores, assim, mas eu estou responsável, junto com outro irmão, pelos jovens da nossa comunidade de aliança. Então, existe a comunidade de vida, né, as pessoas que, como eu, dão a sua vida no tempo integral para a evangelização, moram nas casas de missão da comunidade Semente do Verbo, mas tem também as pessoas que vivem a espiritualidade, o carisma e a missão da comunidade no meio do mundo, né, como leigos inseridos no meio do mundo. E hoje eu estou responsável de acompanhar esses irmãos da comunidade de aliança, sobretudo, a gente divide por uma organização, né, por faixa etária, então eu sou responsável de acompanhar os jovens da comunidade de aliança, junto com esse irmão. Então nós temos vários grupos de aliança, né, nós chamamos de casas de aliança, aqui no Pará, mas também no Rio de Janeiro, no Amazonas, no Maranhão, no Tocantins. Então daqui nós procuramos acompanhar, formar e direcionar também esses irmãos. E para mim é uma grande alegria, né? Tanto que São João Bosco também me acompanhou muito nesse período do discernimento vocacional e é uma inspiração também para mim nessa missão com jovens. De fato, né? E tem outras coisas que eu quero perguntar sobre a juventude também, mas eu vou segurar um pouquinho essa pergunta para o nosso próximo bloco. Nós estamos aqui com o diácono João Batista, que faz parte da comunidade Sementes do Verbo, contando um pouquinho do seu testemunho vocacional, do agir de Deus na sua vida. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Fique com a gente que a gente volta já já. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada, aqui pela telinha da sua TV Nazaré, comigo o seminarista Alberto Cardoso e também trazendo hoje nosso convidado especial, o diácono João Batista, que faz parte da comunidade Sementes do Verbo, contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, testemunho de vida, né, de como foi que Deus foi conduzindo, orientando a vida e consagração, a vocação deste nosso irmão. Bom, diácono João, a gente falava no bloco anterior, né, sobre essas dimensões bonitas da caminhada vocacional que o senhor, né, experimenta, né, na comunidade Sementes do Verbo. E no finalzinho do bloco a gente falava um pouquinho sobre essa dimensão do trabalho com a juventude, né? E a gente sabe, né, nossa Arquidiocese de Belém, essa presença sua e contribuição junto ao setor juventude de nossa Arquidiocese, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi que começou, né, esse trabalho, e aí a gente vê, né, como é bonito, né, a organização, o trabalho, o trato com a juventude, de modo especial na organização dos acampamentos da juventude que já tivemos aqui em nossa Arquidiocese. Conta pra gente. Exatamente, Alberto. É interessante, né, porque quando vinha a Belém, né, para começar os estudos no seminário, né, e a gente vai se envolvendo na missão da comunidade aqui, nesse lugar,
né, onde está inserido, né, no caso aqui na Arquidiocese. Então comecei a trabalhar com jovens dentro da comunidade, mas também logo surgiu, né, o convite, o chamado para ajudar também na equipe de coordenação do setor juventude da Arquidiocese de Belém. E para mim foi de verdade uma experiência muito significativa, né, que acompanhou o meu tempo de coordenação. Terminou agora há pouquíssimo tempo, né, um mês atrás, mas esse período foi muito importante para mim, né, porque eu falava com você ainda agora, né, sobre a experiência da Jornada Mundial da Juventude, onde eu sentia Deus como que alargar o meu coração, né, e aprender também a amar os outros carismas, as outras realidades de igreja, as outras para além da minha realidade, né? Então, aqui em Belém também eu vivi essa mesma experiência servindo no setor de juventude, né? Então, a experiência de evangelizar em comunhão com outras realidades, né? Com outras comunidades, com outros movimentos, com os jovens também das paróquias. Então, foi muito bonito esse caminho que Deus fez conosco, né? E foi também, nos últimos 2, 3 anos, certamente um tempo onde o setor de juventude se estruturou aqui na Arquidiocese, onde o setor de juventude cresceu, né? Sim. Através dos retiros, dos congressos, das vigílias e, como você mencionou, os acampamentos, né? O acampamento juvenil que tem sido já um marco na evangelização dos jovens aqui na nossa Arquidiocese, né, de Belém. Então, no primeiro tivemos a participação de quase 1.000 jovens que participaram, depois 1.200, 1.300, agora quase 2.000 jovens que estiveram presentes nessa última edição. Então, de verdade, tem crescido e eu acho que é importante dizer não apenas no sentido numérico, mas não apenas no sentido quantitativo, mas qualitativo também. Então, nós temos verdadeiramente tocado, né, a experiência de muitos jovens que fizeram um encontro pessoal com o Senhor, de jovens também que foram também provocados, inquietados vocacionalmente, né, e que hoje podem, e que a partir dessas experiências retornam para as suas paróquias, retornam para as suas comunidades, para os movimentos onde estão inseridos, com esse desejo também no coração, com esse ardor, né, de querer também evangelizar outros jovens, de querer não mais ficar ali apenas recebendo, mas se doando também pelo serviço, né, pelo reino de Deus. Então, foi uma experiência, esse tempo que eu estive mais à frente do setor de juventude, né, até pouco tempo, foi uma experiência muito gratificante, de encontro com a igreja de Belém, né, de encontro com as outras realidades, de um novo olhar, uma nova compreensão, mas também essa, como vai dizer o Papa Francisco no documento da Alegria do Evangelho, né, essa doce e reconfortante tarefa de evangelizar, né? Fui muito feliz na evangelização, sou muito feliz, né? De poder ajudar, não apenas no carisma e na comunidade Semente do Verbo, mas nessa visão mais alargada, né, da igreja. Então foram muitos encontros providenciais, foram muitas oportunidades que nós tivemos de evangelizar, né? E a nossa comunidade, mesmo se eu não estou na coordenação, nós enquanto comunidade permanecemos agora, né, nesse serviço, né, nos ofertando também pelo reino de Deus e pela igreja aqui em Belém. Certamente muitos frutos, né, como o senhor mesmo falou, né, essa própria mesma dimensão do jovem que participa de um encontro como esse, né, depois de experimentar tantas coisas boas, né, de um encontro, ver como ele foi profundo, frutuoso, né, evangeliza outros jovens, né, para fazer a mesma experiência, né, nos anos seguintes ou até em outros eventos também, né, que envolve a nossa arquidiocese, a nossa igreja. E isso também é uma evangelização muito frutuosa e muito profunda. E é bonito que, só um parênteses, é bonito que muitas vezes aqueles que participam, que recebem, no outro ano já nos procuram e já dizem, ó, dessa vez eu quero servir, eu quero ajudar outros jovens a viver a mesma experiência que eu vivi. Então, muito bonito também, nós temos tocado isso. E também, da mesma medida que aumentou o número de participantes esse ano, aumentou também o número de servos, né? Exatamente. Que ajudaram, colaborando também, né, nesse trabalho de evangelização junto ao acampamento. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, né, no bloco anterior também, e nesse processo de caminhada que o senhor foi tendo, né, pouco a pouco, né, que está tendo também, a sua família foi acompanhando, foi rezando, mantendo presença, incentivando, como o senhor disse no começo, sempre incentivou, né, a sua caminhada? Pronto. Então, quando eu vim desse retiro, né, no mês de setembro, né, de 2016, eu vim do primeiro retiro na comunidade Semente do Verbo, já com isso mais claro no meu coração, né, essa direção, né, para o sacerdócio e o desejo de viver essa experiência do ano sabático, aí sim reuni os meus pais, né, para conversar e mais uma vez eles foram também esses grandes encorajadores, né. Eu acho que se eu tivesse diretamente ingressado na comunidade ou ingressado no seminário,
talvez seria um pouco mais difícil, mas como eu apresentei a eles essa proposta, né, essa possibilidade de primeiro viver um tempo de formação, de discernimento através da escola do ano sabático, então eles se sentiram bem seguros e me encorajaram, né? Sempre me ensinaram, os meus pais, sobre a importância de fechar o ciclo, de fechar as etapas também que nós começamos, né? Então eu lembro que na altura, né, o que eles me pediam era isso, de terminar a faculdade, que eu já estava no último período, né? E depois que eu pudesse seguir a vontade de Deus, que eu pudesse seguir os passos que Nosso Senhor me chamava, né? Mas desde então eles se tornaram, sim, os grandes encorajadores e os grandes intercessores também, né? Continuaram sendo encorajadores e começaram a ser os grandes intercessores também da minha vocação. Claro, nunca é fácil para os pais, sobretudo a experiência da separação, né, física. Então, no tempo que eu fui enviado para o Tocantins, depois para o Rio de Janeiro, foi um período também um pouco mais difícil. Depois, quando voltei em missão a Belém, logicamente eles já ficaram muito felizes, né, de estar aqui um pouco mais perto. Mas hoje eu percebo que, de verdade, eles não apenas aceitam, acolhem, como muitos pais, o meu chamado, mas eles, de verdade, abraçam isso junto comigo, amam isso junto comigo e vivem cada etapa, né, da minha vocação. Que bonito, isso é importante, né? Que é o incentivo, como falava também anteriormente, né? A família que vai mantendo presença, vai incentivando, vai animando também a caminhada. E aí no último dia 19 de julho, né, então, de 2024, né, então teve a sua ordenação diaconal, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência, né, de ser ordenado diácono, depois, né, desse período todo, né, de experiências vocacionais profundas, de encontros com Deus também, de missão, de evangelização, chega esse momento da ordenação diaconal, que é o primeiro momento que prepara, de certa forma, para a ordenação presbiteral. Conta pra gente. Exatamente, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz, né, que Deus nos faz desejar aquilo que Ele nos quer dar, né? E que os desejos santos eles vão crescendo, né, no nosso coração com o passar do tempo. Então, depois de esse tempo, né, de formação na comunidade, né, a formação da vida comunitária, a formação específica para a vida consagrada, o tempo também de formação na faculdade, né, de filosofia, de teologia. Então, chegou finalmente esse momento da ordenação diaconal, né? Eu fui ordenado no dia 19 de julho, com mais 2 irmãos, né? Agora diácono João Gabriel e diácono Marcos. E de verdade foi essa experiência de tocar a fidelidade de Deus, de tocar o cumprimento de todas as promessas que Nosso Senhor havia feito, o cumprimento, a realização de todos aqueles desejos que Ele havia plantado, né, no meu coração. Foi muito bonito porque, claro, né, a liturgia em si da ordenação é muito bela, é muito profunda, né, as orações, tudo. Mas também de estar ali, de ver tantas pessoas que fizeram parte desse caminho vocacional, né, já desde o momento que nós entramos na igreja, de ver as pessoas, de ver os meus familiares, de ver amigos de muito tempo, de ver os irmãos da Casa da Juventude, de ver, chegando mais à frente, a comunidade Semente do Verbo, os meus irmãos e irmãs de comunidade. Então, foi de verdade esse tocar a fidelidade de Deus e passa, acho que ali um filme, né, na nossa mente de todo o percurso que Deus fez, né? Então, dizer, Senhor, muito obrigado por me teres chamado, dizer, Senhor, muito obrigado por me teres escolhido e teres dado todos os meios necessários para que eu pudesse chegar até aqui, né? Então, essa experiência, né, e para mim hoje, vivendo esse tempo também, né, do diaconato até a ordenação presbiteral, certamente que é uma nova etapa também na minha vocação, é uma nova etapa na minha missão também, né? Começa a aparecer a oportunidade, né, da realização dos sacramentos, então a própria vida missionária nossa vai tomando também um outro rosto, né? E de me sentir verdadeiramente agraciado por ter sido escolhido como um instrumento, né? Como dizia o Papa Bento XVI, né? Um instrumento imperfeito, um instrumento falho, mas que Deus gosta de utilizar, né? Exatamente. E aí, no final deste ano de 2024, então, a ordenação presbiteral, não é isso? Exatamente. Eita Deus. Com a graça de Deus, no mês de dezembro, né, está previsto ser no dia 14 de dezembro, é a data que nós temos aí, dia também da memória de São João da Cruz, né? É muito significativo também para nós da vida consagrada. Então, a ordenação presbiteral, né? Com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus também. É uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos entrevistados que sempre vêm conosco, né? E a pergunta final da nossa conversa, né, também. Valeu a pena deixar tudo para seguir nosso Senhor? Valeu a pena deixar de lado ali os seus projetos, seus planos, para de fato mergulhar de cabeça nessa ousada proposta de Deus que é a vida consagrada?
Sim. Eu acabei de falar, né, do Papa Bento XVI, e o que eu trago no coração é justamente uma palavra dele, né, que me acompanha muito, que ele se dirigia aos jovens, né, dizendo que não tivessem medo de abrir as portas a Cristo, de abrir o coração a Cristo, de abrir a vida para que Jesus entrasse, né? E ele falava, né, porque Deus não nos tira nada, Deus nos dá tudo. Deus nos dá tudo. E eu posso testemunhar de verdade, Alberto, que em cada etapa, né, mesmo no tempo ali das grandes ofertas, dos grandes despojamentos, né, para essa passagem, essa nova etapa, ao mesmo tempo que existe, logicamente, a dor da oferta, mas existe também uma grande alegria e uma grande liberdade. As pessoas me perguntavam, eu lembro que muitas vezes as pessoas me perguntavam, né, se tinha sido difícil, né, aquilo que eu falei para você agora há pouco, né, não foi fácil, mas foi simples porque foi claro da parte de Deus e ao mesmo tempo eu experimentei uma grande alegria, uma grande paz, né, que são frutos também, são os frutos do Espírito, né, a paz, a alegria, mas também uma grande liberdade de estar na vontade de Deus, de saber, meu Deus, a minha vida não me pertence mais, está nas mãos de Deus, né? Ele pode agora me conduzir para onde quiser. Faz de mim, Senhor, aquilo que Tu quiseres, né? Então, sou muito feliz de poder ofertar também a minha vida, de ofertar a minha juventude a Deus e de responder ao Seu chamado. Quero também encorajar, né, todos aqueles que hoje talvez vivem esse processo, né, de discernimento vocacional, de se perguntar também, né, Senhor, o que Tu queres que eu faça, né? Vale a pena. Vale a pena entrar nessa jornada de escuta da voz de Deus, de discernimento, e vale a pena também responder o sim, né? Vale a pena dar o passo que Deus te chama a dar, porque Ele não nos tira nada, mas nos dá tudo. Bom, irmão, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa Vida Consagrada de hoje. Teria outras coisas para lhe perguntar, mas o nosso tempo já está chegando no finalzinho. Eu queria também, né, que o senhor deixasse a sua palavra final de incentivo também para a nossa juventude, incentivo para todo o povo de Deus que nos acompanha de casa também, para, né, sempre se decidir pela vontade de Deus, que é o nosso caminho de felicidade. Quando eu estava, Alberto, me preparando também, né, para esse momento de partilha, e estava rezando, Deus colocava uma coisa no meu coração, e eu queria partilhar isso contigo e os irmãos também que nos acompanham. Que uma vocação, ela é fruto de tem três figuras aqui envolvidas. Então, tem alguém que nos chama, tem alguém que reza e tem alguém também que provoca, um chamado vocacional. E essas três coisas que eu queria falar aqui em um minuto para finalizar, né? Claro, aquele que chama é o próprio Deus, o autor de toda vocação, de todo chamado, né? Que quando pensou em nós, desde toda a eternidade, pensou para nós um caminho também de felicidade, um caminho de santidade, né? Então é o próprio Deus aquele que chama. Mas também uma vocação é fruto de muitas pessoas que dobram o joelho e que rezam, né? E uma coisa que eu não falei sobre a minha família no início, e eu vou falar aqui para terminar, é que no dia que eu fui comunicar aos meus avós sobre o passo de entrada na comunidade, o desejo do sacerdócio, né? Foi uma das experiências mais bonitas que eu fiz com a minha família. Eles sorriam muito e choravam muito junto comigo, os meus avós paternos, né? E eles me partilharam naquele dia que tinha 52 anos que eles rezavam, pedindo uma vocação sacerdotal para a nossa família. Então, desde o tempo que eles tinham aí, mais ou menos, tinham acabado de completar 50 anos de casado, mas desde antes, quando eles eram noivos, eles rezavam juntos todos os dias, pedindo que Deus enviasse um padre para a nossa família. Então, ali foi como o cumprimento da promessa de Deus também para eles, né? E a partir de então, eu fui tomando consciência de que muitas pessoas também rezaram e rezam pela minha vocação, né? Então, a vocação é fruto do Deus que chama, daquele que chama, mas também de alguém que reza. E, por fim, muitas vezes é necessário alguém que provoque, né? E eu faço memória com muita gratidão também desses irmãos seminaristas que um dia me fizeram essa pergunta, né? Você já pensou em ser padre? Né? Então eu espero também que essa nossa partilha aqui hoje, que essa pequena entrevista possa ser também como uma provocação para muitos, né? E como eu disse, né, a partir daquele 24 de junho de 2016, eu nunca tinha pensado em ser padre, mas não teve um dia sequer que eu não tenha voltado, que eu tenha deixado de pensar nisso, né? Então, o nosso Senhor continua a passar, continua a chamar, né? E nós devemos continuar a rezar pelas vocações, pedindo ao Senhor da messe que envie mais operários, né? Mas também eu falo aos pais, aos acompanhadores, aos formadores, aos padres, aos seminaristas, aos consagrados, não tenhamos medo de provocar, não deixemos de provocar as vocações, né? Porque existem muitos corações com sede de Deus e com sede de responder a um chamado. E o coração de Deus também tem sede. Então, muito obrigado pela essa oportunidade também, né, de partilhar
um pouco sobre a minha história, sobre o trajeto vocacional, né? E é isso. Vamos em frente, né? Porque Deus não nos tira nada, mas Deus nos dá tudo. É isso, irmão. Bom, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe o senhor, seu ministério e conte com nossas orações, com nossa amizade. Estamos aqui sempre de portas abertas. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe também, Alberto. Amém. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever as nossas reportagens, nossas entrevistas, basta você acessar o nosso canal do YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. O endereço está aparecendo para você aqui na sua telinha. Que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.